Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano, em comemoração aos nossos 17 anos, que tem o objetivo de trazer para você conteúdos interessantes, com informação de qualidade, para ajudar você, colaborar com você no desenvolvimento do seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre escolha da profissão e desafios de carreira. Estamos aqui com o CEO do Instituto, o Sr. Cleudo Lopes, e também com a nossa convidada de hoje, a doutora Regina Salles. A doutora Regina é formada em Direito pela Fundação Eurípides Soares da Rocha, em Marília, especializada em Processo Civil pela FMU, Direito Administrativo pela FGV, tem MBA em PPP, Parceria Público-Privada, e Concessões. Também é membro da Comissão de Compliance da OAB São Paulo, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e coordenadora do Comitê Jurídico da ANP Trilhos, Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. É assessora executiva jurídica da presidência da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e atualmente, inclusive, trabalha no projeto Elas na Ferrovia, que é uma mentoria para mulheres. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Regina, é um prazer tê-la aqui nessa comemoração dos 17 anos do Lopes Brasil. Achei interessante aqui o projeto Elas na Ferrovia, mentoria para mulheres, do que se trata? Pois é, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, um orgulho estar nesse momento do Instituto aqui com vocês. Esse projeto, Fernando, é um projeto que a CPTM está fazendo para apoio às mulheres que trabalham na ferrovia. A CPTM já chegou a ter 7.500, 8.000 empregados. Agora, por questão das concessões, ela está com uma quantidade mais reduzida de empregados. Mas notou-se que tem muitas mulheres, mas não ainda a maioria, mas muitas mulheres, que a CPTM quis firmar profissionalmente, apoiar, auxiliá-las a galgar performance melhores, profissionais e inclusive cargos, o que não tem muito assim na companhia, né? As mulheres estão cada vez crescendo mais, mas então é um projeto que a empresa está fazendo para dar esse apoio. E esse projeto ele está sendo capitaneado pelo RH, e eu fui escolhida entre uma das mulheres para ser mentora de alguma outra colega. Um projeto que está começando, houve um primeiro encontro. Eu vou conhecer a minha mentorada semana que vem, ainda não a conheço. Mas é um projeto muito interessante. Parabéns por ter sido escolhida. Obrigada. Nós vamos contar um pouco mais sobre essa história e vamos falar sobre toda a história da doutora Regina, né, que está associada à história também da Lopes Brasil, né, do Cleudo Lopes. E, Cleudo, eu queria aproveitar e que você, então, introduzisse como é que você conheceu a doutora Regina, qual que é o início dessa história, como é que nós chegamos até aqui, né? Por favor. Pois é, eu conheci a Regina numa circunstância bem diferente dos anos mais recentes. Eu era gerente de uma unidade bancária no interior de São Paulo e a Regina era uma das funcionárias da agência. Ela tinha uma posição na área de atendimento e com as suas competências, com seus traços de personalidade marcantes, ela tinha uma performance que atendia plenamente às necessidades que a gente tinha. E o público a quem ela atendia, em sua grande maioria, eram pessoas da área, advogados, juízes, promotores. Essas pessoas tinham preferência por ser atendidas por ela ali na área de atendimento da agência. Como gerente de agência, eu tinha, obviamente, minhas metas, eu tinha que cumprir as metas da minha agência, e a Regina tinha um papel estratégico importante, junto com outras pessoas, obviamente, né? Mas ela se destacava ali sob a liderança de outras pessoas. Ela era uma funcionária que os clientes gostavam do atendimento e dos critérios de responsabilidade com que ela tratava as questões deles. Era uma agência com aproximadamente 70 funcionários. Na época, agências bancárias tinham um número grande de funcionários, não é como hoje, né? E os funcionários, o atendimento face a face, né? As pessoas eram aperto de mão. Muito importantes, né? As pessoas eram muito importantes. O diferencial do atendimento humano, né? Que existia mais. Isso, e o diferencial do atendimento humano é que fidelizava as pessoas no banco. E aí, num determinado dia, a Regina se dirigiu à minha mesa lá, né? E perguntou para mim se eu liberaria ela para ela ir para uma outra posição no escritório jurídico de uma cidade maior. E
eu olhei para ela e falei, puxa vida, mas ela é uma das funcionárias estratégicas para mim aqui na área do atendimento. Mas aí eu agi de forma a incentivar alguém a crescer profissionalmente e abrir mão, né, do trabalho dela em benefício do futuro da carreira dela. Porque eu via que ela tinha um potencial que ali na agência ela praticamente ia passar lá o resto dos anos ali como escriturária e não teria projeção. E depois de anos para frente ela falou assim, poxa, eu sempre me perguntei por que você me liberou. E isso é um conselho que eu daria para qualquer gerente, para qualquer líder. Se você tem um bom funcionário e você percebe que ele pode prosperar e que ele pode crescer, não retenha esse funcionário, libere ele para que ele siga a sua trajetória e para que ele cresça, para que ele se desenvolva e para que ele possa ter um futuro mais promissor do que aquele que ele teria ali sobre a sua subordinação ou sobre a sua liderança. E foi o que aconteceu com a Regina. Depois a gente vai falar mais sobre outras fases, mas essa foi a primeira fase. Foi assim que eu a conheci e estou muito honrado, Regina, e muito agradecido por você estar aqui, ter se deslocado de São Paulo para vir aqui a Curitiba para a gente gravar essa entrevista. Eu nem poderia fazer diferente, Cleudo, porque o seu apoio no início da minha carreira foi muito importante. Inclusive, Fernando, quando você comentou sobre o projeto Elas na Ferrovia, eu preciso te confidenciar, Cleudo, que o primeiro encontro que nós tivemos lá, quando então eu fui escolhida e eu, como sempre, eu gosto de fazer, mas eu gosto de aprender e entender o que eu estou fazendo, eu falei para o RH, fui escolhida, mas eu quero ser treinada, né? Porque, na verdade, eu sou advogada, então eu preciso ser treinada. E no primeiro encontro que nós tivemos, a gente teve que prestar um depoimento. E nesse depoimento, eu contei essa nossa história, porque eu acho que essa história ela pode ser muito importante para muita gente que está começando a carreira, que você me liberou justamente para que eu pudesse crescer. Era a minha vontade, era a minha ideia, e você me ajudou a pôr em ação. Né? Tanto que eu achei maravilhoso o nome do trabalho de vocês, Ideias em Ação. E eu comentei essa história. E eu falei, eu tive a oportunidade de ter alguém que me ouviu e me liberou para que eu seguisse carreira. E saí, então, daquele convívio da cidade de Garça. E foi o que eu comentei nesse primeiro encontro. Às vezes, muitas das mulheres que estão aqui e daquelas que se indicaram como eu preciso ou gostaria de ser mentorada, às vezes ela está precisando desse apoio. Sim. O que você quer fazer? O que você gostaria? Qual que é seu potencial? Vai, né? Sim. E eu contei essa história, que foi muito importante para a minha carreira. E espero com ela ajudar muita gente. Pois, olha, essa reflexão está me ajudando a lembrar de uma outra pessoa que, pela sua decisão de ir embora, eu convidei essa pessoa para vir assumir a sua posição ali na área de atendimento. E no primeiro momento ele relutou, ele resistiu muito. E ele era um jovem que estava fazendo a faculdade de Direito. Ele falou, não, eu prefiro ficar aqui onde eu estou, aqui no back-office, né? As pessoas sabem o que é back-office, né? Ali, somando cheque, na retaguarda, lá na parte interna dos trabalhos. Eu não quero contato com o público. Eu falei, poxa, mas você vai desistir dessa oportunidade? Veja bem, né? Você vê, a doutora Regina está indo embora, ali você vai poder ter contato com juízes, promotores, advogados, e você está fazendo direito. Aí ele falou, mas não sei, as pessoas com quem eu estou trabalhando aqui acham que não é uma boa, porque lá vou estar muito na vitrine e tal. Mas ele depois, acho que conversou com os familiares, acabou aceitando. Não vou falar o nome aqui, porque não é o caso, né? E às vezes ele foi para a área, e ali na área eu passei a fazer um trabalho de mentoria com ele, para ajudá-lo a performar e, inclusive, a vender alguns produtos que a gente precisava vender. E depois de alguns 3 meses, ele veio à minha mesa e falou assim, eu queria muito te agradecer, porque essa oportunidade vai mudar a minha vida. E foi o que aconteceu. Mudou a minha. Então, com a sua decisão, você vê como é interessante. Nós não tínhamos pensado nisso. Eu estava conversando. E aí eu me lembrei daquela pessoa, né? Uma pessoa bacana, comprometida, responsável também, que preferia ouvir os conselhos dos amigos que queriam ele ali, fazendo aquele servicinho básico, né? Mas quando ele foi para aquela outra área, na área do atendimento onde você saiu, ali ele floresceu, se desenvolveu e hoje é um advogado também. Olha só. Né? Brilhante que também, bom. Tem sua vida transformada por aquela oportunidade. Então, um efeito cascata. Obrigado, Regina. Imagina, acabamos nos conscientizando disso agora aqui. E eu quero usar isso, como eu falei, com a minha mentorada, que eu vou conhecer e espero fazer diferença na vida dela, como você fez na minha. Que interessante, o efeito cascata de uma boa gestão, né? Você viu como é que é? Além de liberar
né? Uma pessoa para crescimento, traz outra de uma função para uma função melhor e assim vai. E nessa época você já tinha optado, a sua opção, a escolha pelo direito. Nessa época, Fernando, sim. Mas quando eu me decidi por fazer direito, na verdade, eu não sabia que era direito que eu queria, que eu ia gostar. Eu nunca fui aquela jovem ou aquela criança que cresceu e falou assim, quero ser médica, quero ser advogada, quero ser engenheira. Eu não tinha ideia. A única coisa que eu sabia que eu gostava de fazer é tocar piano, porque eu toco piano. Isso eu sabia. Eu toco até hoje, eu sempre gostei. Eu sou de uma família de 4 irmãos e 3 das minhas irmãs tocam. Meus pais sempre nos apoiaram muito a isso. Apoiaram até o meu irmão, que não estudou música, mas hoje se arrepende porque gostaria de ter estudado. Então, a única coisa que eu sabia é que eu gostava de tocar piano. Dei muita aula de piano. Mas para a faculdade, pensando numa profissão futura, eu não imaginava o que eu queria ser. Eu sabia o que eu não queria ser. E como eu optei por questões assim de momento familiares em ficar em Garça, Garça não tinha opção de faculdade. E o que tinha de mais próximo era Marília. E Marília a gente não tinha assim tanta opção. Mas até que a gente tinha 3 universidades, hoje universidades, 3 faculdades boas, e eu comecei então a buscar que cursos eu gostaria de fazer dentro do que eu tinha lá, para poder ficar mais perto de casa. Nessa época eu já trabalhava no banco. Eu comecei trabalhando na Secretaria da Educação, quando eu comecei a pensar no curso, aí que eu fui para o Banespa. Então, analisando o que tinha em Marília, eu vi que direito poderia ser um curso que eu poderia gostar, que eu sentia um pouco mais de familiaridade. Matemática, por exemplo, eu adoro matemática até hoje, né? E tenho os professores como... sou muito grata aos professores. Minha mãe era professora, então é uma paixão pelos professores. Minhas 2 filhas são professoras. Então, eu falei, eu posso dar aula de matemática, que eu gosto muito, eu posso ser advogada. Eu vou prestar vestibular para ver, né, como que eu me encaminho. E fiz inscrição para os vestibulares desses cursos e prestei. Passei em Direito, não prestei para outra faculdade, fiz minha matrícula e comecei. E na época eu trabalhava em Galha, na agência do Banespa de Galha, morava em Garça e estudava em Marília. E eu comecei a perceber que eu gostava do curso quando eu via que eu corria como louca, porque eu trabalhava numa cidade, estudava em outra, morava em outra, e eu não me cansava, e eu gostava demais. E eu ficava animada em querer comprar livros, eram muito caros os livros na época, sim, né? Mas eu conseguia comprar alguns e emprestava outros, eu queria ler, eu queria conhecer. E aí eu fui transferida para a agência de Garça, quando eu comecei a trabalhar com o Cleudo. E aí foi muito interessante, porque aí veio um desafio, Cleudo, que você não sabe. Uma chefe um dia falou assim para mim, você faz faculdade de Direito? Eu falei, eu faço. Ela falou assim, garanto que você nem sabe o que é espólio. Eu parei e falei, não sei, mas eu vou saber. Não sei ainda. Eu não sei ainda, mas eu vou saber. Eu falei, o que será isso? Faculdade nova, né? Sim. Então, assim, eu percebi que eu estava gostando, né? E eu falei, nossa, eu estou gostando disso. E comecei a ficar muito animada. Mas eu vou te confessar, eu me apaixonei pela profissão quando eu comecei a advogar. Sim. Não, quando eu comecei a advogar, eu falei, olha, é isso mesmo. E essa oportunidade eu tive depois que eu me formei, quando efetivamente, então, eu saí de Garça, que eu fui trabalhar no departamento jurídico do Banespa, e aí eu tive o sonho de ser advogada do banco, e na época eu tinha que prestar concurso público, aí eu fui para São Paulo. Foi quando você teve que sair? Aí quando eu tive que sair, aí eu fui trabalhar em Bauru no departamento jurídico, e depois eu pedi transferência para São Paulo, e todo mundo falava assim, você é louca, você já saiu de Garça para ir para Bauru, você vai sair de Bauru, que é uma cidade ótima, e vai para São Paulo, mas o departamento jurídico estava lá, o concurso era lá, e eu queria estar mais nesse meio, então eu fui. E depois passei no concurso, comecei a advogar, aí eu me apaixonei pela profissão. Quando eu vi o que eu podia fazer, eu falei... Experimentando direito? Eu falei, nossa, ser advogada para mim, Fernando, é ser a voz das pessoas. Sabe, é ser a voz das pessoas. Então, assim, as pessoas... O que é o direito para mim? Direito é segurança, né? O direito está na nossa vida, o direito está no nosso dia a dia, o meu direito que esbarra no seu, é um contrato que você faz até sem perceber, alugando uma casa, é um direito. Você vai no supermercado, você está tratando de direito, ele está tão implícito que a gente não nota. As relações humanas, empresariais, tudo está... Envolvem, estão associados ao direito. Mas, efetivamente, advogar... eu sou a voz da outra pessoa. A outra pessoa, ela tem uma necessidade, mas ela não tem um instrumento, né? E o advogado é um instrumento. Quando eu percebi que eu poderia ser isso, e eu comecei a me realizar tanto no sucesso do direito do outro, que eu falei, gente,
Eu sou apaixonada pelo que eu faço e sou muito feliz até hoje. Então, a escolha da minha profissão foi assim. Ela começou por ser uma melhor opção, dentre aquelas que eu achei que eu poderia gostar. No caminho, eu vi que eu gostava demais. Eu vou te falar que hoje eu sou apaixonada por ser advogada. Nossa, parabéns, que linda declaração. Eu gosto demais. E o direito é essencial na vida das pessoas, né? E essa... A gente falou aqui em outros programas, né, Cleuda, sobre a pessoa que encara a sua profissão com o propósito da profissão, de realmente atingir para o que serve um advogado, para que serve um juiz, para que serve a justiça, qual que é a finalidade. Atingir esse objetivo, né? Que é o objetivo maior, né, que é um propósito. E aí quando você vê, Fernando, Cleudo, que as pessoas, assim, elas têm uma necessidade, ou elas têm um direito, ou elas precisam de algo, mas, assim, elas não têm meio de chegar, né? Porque existem as formas, os procedimentos, e é através do advogado. O advogado é essa voz, o advogado é o instrumento, né? Eu falei, nossa, eu posso fazer essa diferença, né? E quando eu vejo que que eu ganho uma ação, que a gente consegue sucesso numa causa, que a gente consegue, às vezes, reaver um valor que era um prejuízo para a pessoa, até para a empresa que eu trabalho, não tem nem como falar tanta coisa que o direito consegue avançar. Eu fico tão contente, eu fico muito contente com um direito que não é meu. Eu fico contente com um direito que é do outro, mas parece que é meu, de tão feliz que eu fico. Então, assim, ser a voz e ser esse instrumento, só isso já me faz feliz. Quando eu tenho sucesso, então, num caso, aí então, nem te conto. Mais ainda, mais feliz ainda. Fantástico. Isso é orientado pelo seu valor de justiça. Você é uma pessoa que se orienta por esse valor de justiça, isso fica muito claro, né, em todo contato. E que em todo o contato que nós tivemos, isso sempre ficou muito claro para mim. Falando de profissão, né, a palavra profissão, ela é uma palavra de origem latina e ela diz, é uma conjugação de profine, né, para fim, para determinado fim. Então, a profissão é a atividade pela qual nós nos rebelamos. Eu gosto muito dessa fala. Obviamente que ela não é minha, porque eu alcancei esse entendimento a partir da leitura de um livro de um professor amado, que o professor Jean Bartoli, e no prefácio desse livro, a pessoa que referencia o livro, que apresenta o livro, ele traz essa afirmação, que a profissão é a atividade pela qual nós nos revelamos, e a profissão é a atividade pela qual nós somos reconhecidos. E é lindo isso. É lindo quando a gente assume uma profissão e a gente é reconhecido por aquilo que a gente escolheu como profissão. Profine, né? Por fazer. Eu amo isso. Foi por isso que, em um determinado momento, eu falei, bom, o coaching não é uma profissão, mas é algo que eu quero fazer porque eu quero ser reconhecido, por isso que eu entrego. E é isso que eu percebo em você, Regina, é isso mesmo. Que legal, que bacana que você fala do direito de uma maneira que não é comum a gente ver advogados falar. Eu faria uma ressalva que eu diria assim, desenvolvimento de pessoas é uma profissão. Sim. E que exige vocação, exige paixão, exige comprometimento, estudo, dedicação, seriedade e uma série de outros valores éticos e morais, né, para que você realmente consiga cumprir o propósito de desenvolver pessoas. Então, eu diria que, assim como o direito, né, tem todos esses valores também, eu diria que é uma das profissões mais importantes do mundo de hoje, inclusive. Que o mundo precisa muito de pessoas que têm essa visão de desenvolver pessoas dessa forma como você faz e que trabalham o direito da forma como você trabalha. É muito lindo ser testemunha disso aqui, tá? Eu queria dizer isso. E que se complementam, né, Fernando? Porque eu tive o apoio do Instituto numa fase da minha vida profissional que fez toda a diferença. Nos desafios da sua carreira. Aliás, o Cleudo falou que um dos seus valores mais fortes é a justiça, perceptível, lindo. E eu acho que outra coisa que você gosta muito é de desafios. Então, você sabe que eu gosto, a hora que eu percebo. Porque a pessoa que te desafiou quando perguntou se você sabia o que era spoiler, te desafiou. Me desafiou. Isso fez com que você reagisse de maneira positiva, Sim. buscando conhecer cada vez mais. A oportunidade de trabalhar fora de Gás era um desafio. E você foi buscar e assim por diante. Então, realmente, desafio é uma coisa que você gosta. Desafio você sabe, Fernando, que eu estava num congresso em João Pessoa na semana passada e um colega me ligou, me convidando para fazer uma apresentação. Eu tive 2 convites, tive o de vir aqui e tive de fazer uma apresentação de uma matéria que é governança na própria CPTM,
assim, de forma genérica, mas para compor um painel. Quando ele me ligou, eu falei assim, não, temos gerência específica. Falou, não, mas a gente escolheu você porque a gente quer alguém assim, com conhecimentos gerais. Eu falei, posso pensar até amanhã? Ele falou, pode. Eu falei, olha, quer saber? Eu já aceito e depois eu penso como eu vou fazer. Então, na verdade, o desafio aceito e aí eu penso como eu vou fazer. Mas eu acho que eu gosto de desafio mesmo. Eu acho que eu não tinha pensado que eu gosto, mas acho que... Bom, mas isso é ótimo. Eu consigo, acho que eu encaro, e tento superar. Sim. Então, aí vocês começaram a contar a história lá da época do banco, né? Em que ela era funcionária, então depois ela foi se desenvolvendo na carreira de Direito e vocês trabalharam juntos de novo depois, né? Eu trabalho agora como coach e coachee. No desafio que você tinha. Foi. Na verdade, e depois que então eu fui embora para São Paulo, eu prestei o concurso e passei para advogada, então concursada do Banco do Estado de São Paulo. Fiquei no banco bastante tempo, o banco foi privatizado. Eu fui para um escritório privado, trabalhei nesse escritório na área de coordenação. Trabalhei num segundo escritório depois e fui convidada para trabalhar na CPTM, que é uma empresa pública, até então é uma empresa de sociedade de economia mista, agora empresa pública, que é uma empresa transportadora de passageiros sobre trilhos do governo do estado de São Paulo. Na CPTM, eu comecei com a função de assessora. Eu trabalhei como assessora, fui chefe do departamento jurídico e aí eu fui convidada a ser gerente do jurídico. Então, aí eu assumi um time de 80 pessoas. Só que eu tinha até então, durante minha carreira toda, exercido uma função técnica. Então, tanto de assessora, na parte consultiva, que seja preventiva, que seja num direito na área administrativa, ou que seja no judiciário, é um trabalho muito técnico. Sim. De repente, assumir uma função dessa, como gerente de um departamento jurídico de uma estatal, o jurídico com 80 pessoas, sendo a maioria deles advogados, então todas as pessoas experientes, com opinião, né, com formação, uma equipe administrativa também muito grande e um diferencial que tinha ali, que eu sempre quis dar muita atenção, que era um corpo de estagiários, um corpo grande de estagiários que não tinham depois assim o condão de ficar na empresa porque a empresa não é efetiva, mas que passariam por ali. Eu queria fazer diferença na vida deles, né? Porque eu falei, poderia ser eu. Isso foi bem difícil. E mudar do técnico para a gestão e enxergar o que eu teria que fazer, na verdade, foi desesperador. Mas por quê? Pelo meu compromisso de fazer certo. Eu penso que se eu não quisesse esse desafio, eu levaria do jeito que desse e fico até quando ficar. Mas isso não era de mim. Então, eu assumi, eu aceitei o desafio quando eu fui convidada, falei, e agora o que eu faço? Ou, na verdade, como eu faço? Como eu faço? Então, assim, o que eu priorizo, o que eu não sabia como fazer. E aí, busquei vocês, e aí eu tive todo apoio e consegui, assim, enxergar, principalmente, valores e caminho. Então, por exemplo, eu tinha muitos objetivos. Sim. Porque tudo eu queria fazer, eu precisava fazer. Como eu tive que fazer. Ou fazer diretamente, ou organizar, ou delegar. Mas, então, isso era fazer, o time tinha que fazer. E eu tinha vários objetivos, mas eu não conseguia, assim, me direcionar. Qual é o meu objetivo a longo prazo? Qual é o meu objetivo principal a longo prazo e qual é o meu objetivo a curto prazo? Porque, independente de ter um a longo prazo, eu precisei selecionar. Porque eu tinha reuniões hoje que eu não sabia como fazer. Priorizar. Eu tinha reuniões hoje que eu precisava saber como fazer para que elas fossem mais profícuas. Eu tinha conselho de administração, que de uma hora para outra eu já tinha que participar e dar orientação no conselho de administração. Conselho fiscal, eu tinha que participar do CAI, eu participava das reuniões de diretoria, da mesma forma que eu também tinha que ajudar a orientar os advogados naquelas matérias que eu, como gerente, eu tinha que dar a palavra final. Então, eu precisei tanto me atualizar em matérias de direito, porque eu vinha com algumas especializações, mas como gerente eu precisava conhecer uma amplitude, não profundamente, mas precisava conhecer uma amplitude de matérias que eu nunca tinha trabalhado, até para poder orientar e dar a última palavra junto com o time, quanto na parte de gestão. Sim. Ordenar as coisas. Então, agora eu despacho, agora eu faço reunião, agora eu vou para o conselho de administração, eu delego para quem? Quem é muito difícil. E isso foi um desafio
tremendo. E esse trabalho foi imprescindível para que eu conseguisse organizar, entender, sabe, repensar nos valores, organizar os procedimentos. E, de repente, conversando com o Cleudo, quando eu vi, eu falei, nossa, eu atingi o objetivo. Minha ideia eram 3 anos com o objetivo tal. Eles já passaram, não foi? Foi. Isso tudo, quando a Regina colocou o desafio que ela estava para enfrentar, e já estava enfrentando, na verdade, porque quando ela me procurou, ela já estava na posição, né, de liderar uma equipe de advogados. E a estrutura que eu pensei e que a gente aplicou era uma estrutura de formação de times, né, estágios. Falei, bom, está na fase inicial do estágio de times, então o que você tem que fazer quando você está nessa fase inicial? Vamos estabelecer um objetivo comum, que seja um objetivo que o grupo que vai se transformar num time, né? Que era um grupo. É isso mesmo. As pessoas trabalhando cada um assim, dentro do seu quadradinho ali, mas tem um objetivo maior que é o objetivo da organização, então você precisa atender aquilo. Então esse é o primeiro passo, né? Transformar aquilo, criar um grupo. Abrir oportunidade para as pessoas falarem, nem sempre as opiniões eram fáceis de serem digeridas e tal, que é a segunda fase, a fase de colher ideias e tal. Depois veio a fase do que era correto fazer e daquilo que não seria feito, foi a terceira fase. Depois vem a fase de performar, e de acompanhar e medir resultados, né? E foi ótimo, foi maravilhoso poder conduzir o processo de coaching com você, Regina, porque eu sempre vi muito comprometimento em você e percebia também um esforço muito grande, né? Muito grande mesmo, né? Porque eram muitas coisas, eram muitos pratos para manter ali girando, né? E pessoas, como você falou, advogado tem sempre opiniões e precisa trabalhar. E o processo de coaching caminhou assim. Você tinha um objetivo, agora falando de outro aspecto, você tinha um objetivo bem definido, né? A gente conversou sobre Conseguimos definir, né? Você me ajudou a definir. Muito bem definido, falou, não, eu quero um tal tempo alcançar isso aqui. Eu quero isso aqui. Então agora vamos olhar para o que tem aí, vamos fazer um planejamento em cima disso. Qual que é o planejamento? Bom, vamos primeiro conhecer o seu perfil de personalidade. Você estava esquecendo desse ponto. Aí fizemos um levantamento de perfil de personalidade, ela identificou algumas coisas que favoreciam, identificou algumas coisas que ela precisava melhorar e fomos trabalhando. Acho que foram, eu nem sei quanto tempo foi, mas deve ter sido 2 anos. 2 anos. Perfil de personalidade, né? E de gestão, né? De aí definido o perfil de personalidade e quais eram, às vezes, os pontos fortes, os pontos a melhorar e os riscos e as oportunidades e tal, fomos trabalhando isso. Elaboramos um planejamento, entrava em ação, media resultado. Né? E aí chamava o pessoal para as reuniões, e as reuniões tinham lá uns atritos bravos nas reuniões. E a cada uma a gente ia melhorando, né? Aí teve um dia que a Regina me ligou e falou, não sei o que eu faço nas reuniões, porque o pessoal está reclamando das reuniões. Aí a gente estruturou um planejamento de como pensar o convite para a reunião, né? O tempo da reunião. Quantos o tema da reunião e o resultado que a gente quer ao final dessa reunião. Porque se você vai começar uma reunião sem definir qual é o resultado que você quer ao final da reunião, as pessoas não vêm para a reunião. Porque é inerente, isso é inerente do ser humano. Aí eu vou numa reunião lá para ouvir o de sempre. Não, você vai lá porque tem alguma coisa que você não está satisfeito, você quer melhorar, certo? Então vamos lá para conversar e tal. E foi ótimo, foi maravilhoso mesmo. Não, foi excelente. E você sabe, Cleudo, que eu lembro muito bem, depois de uma reunião assim que vocês me ajudaram a estruturar, fiz essa reunião. Na segunda reunião, a primeira fala de uma advogada foi: eu preciso elogiar a reunião passada. Que incrível. Foi incrível. Eu falei, nossa, eu falei, meu Deus, que bom, né? Mas assim, eu vi que funcionava agora. Precisa de pulso, precisa de vontade, porque eu enxerguei também que eu poderia ter tentado na força.
Não é meu perfil. Eu não teria conseguido. Muito mais esforço, muito mais tempo. E não teria... Talvez o resultado não fosse... É isso, o resultado não fosse o mesmo e a gente não teria, assim, se tornado um time. Então, foi, assim, incrível ver esse feedback na reunião seguinte, né? Do elogio da reunião passada. Eu falei, gente, é esse. Então, esse caminho eu achei. Tem sempre me pautar nisso. Também, uma outra coisa muito difícil de fazer, eu acho, para quem não tinha o perfil de gestão, foi assim, não é só delegar, mas é para quem delegar. Então, assim, você tem que ter uma equipe treinada para você poder delegar, porque se você não tem, você também não sabe para quem delega. E aí o serviço não anda, porque um fato é que o serviço também tem que andar. Então, isso tudo fez parte do nosso trabalho. Um desafio grande também, e foi grande demais, é que não fui só eu que mudei e fui para a gestão numa gerência jurídica. A empresa estava mudando. Então, a gente tinha um presidente novo, com um perfil muito ativo, muito dinâmico. Então, assim, ele fez uma reviravolta na empresa de preparar efetivamente a CPTM para o futuro. Tanto que ela está diferente agora por projetos do governo. Mas, então, ele estava preparando a CPTM para isso e não fazia sentido não preparar o jurídico. Né? Porque o jurídico, na época, até para vocês terem ideia, ele não era nem informatizado. Mas isso há poucos anos atrás. Então, assim, não daria para não ser informatizado para hoje aguentar o mundo do jeito que está. Assim, tinha uma informatização mais pequena, mas que já não era suficiente, ainda era precária, era mais manual. Não trazia benefício para os advogados, eles tinham muito trabalho. Então, assim, a empresa toda estava mudando. Então, eu tinha que lidar com a equipe, fazer a equipe virar um time, tinha que lidar com presidência e diretorias que traziam o direcionamento e que também traziam esse direcionamento do governo do Estado, né? Sim. Então, às vezes, dificuldades que eu tinha, os diretores também estavam tendo. E mais, transportar milhões de pessoas por dia, que você tem que fazer isso e não pode parar, né? Parar. O trem não pode parar, Então, assim, foi desafiador, mas foi muito bom. Num setor extremamente dinâmico, que é o setor de transporte público. E pelo que vocês estão falando, desculpa, eu ouvindo aqui todo o trabalho que fizeram, desenvolvimento de várias habilidades e competências em diversas áreas, né? Autodesenvolvimento, desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas. E performance. Team building, né? Construção do time. Foi tudo ao mesmo tempo e, inclusive, eu posso afirmar que o jurídico ele mudou de cara nesse período. E a gente conseguiu implantar assim, várias frentes. Todos os advogados foram treinados em temas super diferenciados. Por exemplo, jurimetria, um tema que não era usado ainda no jurídico, mas que já era um futuro para o jurídico. O jurídico da CPTM foi treinado. LGPD, quando não se falava muito nisso ainda, mas estava se começando a falar, o jurídico já foi treinado. Então, foi tanto treinamento pessoal dos advogados na parte técnica, quanto a parte administrativa, quanto time, tudo. Então, mas eu me lembro do momento em que a gente, que você colocou a sua preocupação em relação a isso, porque você foi instada, você foi, escuta, tem que fazer isso, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, aquela, eu perguntei da jurimetria. Da jurimetria, sim. A jurimetria é uma forma de medir alguns dados do jurídico, mas eu não tenho muita propriedade para a gente falar disso e, de repente, tem especialistas... medição de dados. Esse curso eu não fiz. Entendi. Medição de dados. Já a LGPD... Você vê o que aconteceu. Uma advogada veio pedir para fazer esse curso, né? Era um curso só, uma especialização. E eu tive uma resistência muito grande de muita gente, porque falava, o jurídico não tem que mexer com isso. Não é uma área específica do jurídico. Mas, assim, se envolve o direito, envolve a gente. Em algum momento, ou a gente atua, ou a gente orienta, ou a gente escreve, ou a gente participa de uma mesa redonda, a gente tem que ter uma noção do que é. Ao menos noção. E uma advogada veio muito interessada pedindo para fazer esse curso e a chefe dela não deixou e eu enfrentei e falei, vou autorizar e deixei ela fazer. Passado um tempo, ela veio toda sem graça, falou, chefe, fui convidada para mudar de área, foi estruturada uma área de LGPD e eu fui convidada para ser chefe do departamento, para trabalhar dentro da chefia do departamento. Quer dizer, aconteceu com ela aquilo que aconteceu comigo. Sim. Eu treinei a advogada, eu permiti que ela fosse treinada, não eu treinei, eu permiti que ela fosse treinada por vontade dela e liberei para um crescimento da carreira dela. Então, assim, o jurídico desenvolveu demais, então, assim, eu só vi crescimento ali, sabe? Com todas as resistências, porque foi bem difícil. Sim. Regina, eu queria resgatar aqui
um treinamento que você realizou e que eu acabei me deslocando de Curitiba para ir no encerramento, que foi lá na Estação da Luz. Foi. Foi maravilhoso aquilo lá. Foi maravilhoso, né? Advogados de todas as áreas, né, do contencioso, do trabalhista e de outras que agora aqui não vou conseguir lembrar, porque como é que era? Chefe de departamento? Chefe de departamento, Eram chefes de departamento de quantas áreas? De 5 áreas. Mediação, 5 arbitragem, áreas. trabalhista, civil, licitação e contratos, Tribunal de Contas. E as pessoas que te criminal. apoiaram na realização desse evento, e o resultado foi maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade depois de almoçar com vocês lá na Sala São Paulo. Na Sala São Paulo. E desfrutar e ouvir dos advogados quanto que a sua liderança foi importante para que aquilo acontecesse. Porque eles tiveram contato e puderam conversar sobre complementariedade de uma área para com a outra, né? E aquilo fortaleceu a ideia de time. A ideia não, você já estava assim numa fase bem adiantada da sua liderança lá, né? Sim, já estava. Algumas coisas importantes, Cleudo, que eu consegui fazer com o nosso trabalho foi, eu insisti, eu tentei passar todos os chefes de departamento pela gerência nos meus períodos de férias para que todos tivessem a experiência da gerência. Porque eu pensei, eles estão aqui trabalhando comigo, eu sei como foi difícil, por que eu não posso aliviar essa parte do trabalho deles? Então, eu lembro que eu tentei muito passar todos pela gerência e consegui. E quando o último chefe de departamento me substituiu nas férias, eu falei, nossa, eu estou tranquila. Pensei, né? Cheguei onde eu queria chegar. Aí eu pensei, não cheguei. Eu quero fazer um evento que nunca houve aqui na companhia. Eu quero fazer uma semana jurídica para que todos mostrem todos os conhecimentos que têm e todos possam aparecer, participar. E aí eu fiz uma programação, óbvio, ainda com muita resistência. Eu acho que eu aproveitei todo o conhecimento e todo o treinamento que eu tive com vocês. E vocês sabem que, de repente, quando eu vi, eu tinha montado um evento. As minhas secretárias me ajudando, que me ligavam à noite dando ideia. Eu falava assim, vocês não vão parar? Não, mas você não para. Eu falava empolgadas, empolgadíssimas. A gente conseguiu fazer esse evento ali na Estação da Luz, numa sala muito linda que a CPTM tem, que inclusive ela fica na plataforma da estação, então a gente está ali trabalhando e o trem está passando. Então ela é muito temática e ela é emocionante fazer trabalho dela. E eu estruturei, eu convidei alguns profissionais de fora, de algumas faculdades, alguns cursos ligados ao direito, mas o principal foi colocar não só a chefia para palestrar, mas os advogados subordinados aos chefes e que tinham feito cursos e estudado para levar para todos e dividir o conhecimento, porque uma área até então às vezes não sabia o que a outra estava fazendo. A gente teve doação de livros, a gente teve sorteio de livros, a gente fazia quiz, então assim, com os números da gerência, porque ninguém sabia, vamos supor, quantos processos você tem? Você sabe que só na minha área tem 8.000 processos? O pessoal fala, então, pois é, a outra área tem. Então foi assim uma semana super completa e eu tive o prazer de receber o Cleudo no encerramento. Foi uma surpresa, compareceu, participou da dinâmica, deu apoio, palestrou para a gente, que foi um presentão, e ainda almoçou com a gente. Olha, para mim foi fechar com chave de ouro, foi muito gostoso. E quando eu percebi, eu tinha, assim, junto com o meu time, organizado isso. Eu falei, deu tudo certo, consegui, foi muito bom. Parabéns. Foi muito legal. Que lindo. Como é que foi para você a experiência de estar lá nesse evento? Foi emocionante. Foi assim, tive a oportunidade de conversar com advogados que eu não tinha tido a oportunidade de conversar até então, né? E de ouvir deles a opinião sobre o crescimento que a liderança da Regina teve e quanto que aquilo foi significativo para o conjunto da área, né? Então, é isso. E você não... ter assim o reconhecimento do comprometimento com aquilo que te move. Qual que é a minha missão, né? Conduzir pessoas e empresas na direção dos seus propósitos. Qual que é o propósito de qualquer empresa, né? É promover o bem e prosperar. Qual que é o propósito de uma liderança, de uma unidade de advogados?
conduzir todos na direção de atender os interesses da organização, etc. E ali eu tive a oportunidade de desfrutar disso do momento em si, estar ali na Estação da Luz e ver aquele trem passando ali, lembrar que quando eu era criança eu ia com a minha avó a São Paulo de trem e o trem passava exatamente ali naquele lugar onde eu estava. Nem vou falar quantos anos depois, senão vou falar meio da bom, 50, 60 anos, 60 e tantos anos depois. Então, maravilhoso, né? E uma empresa, a CPTM é uma empresa fantástica, né? O serviço que ela presta para a comunidade de São Paulo é de um valor imensurável. É essencial, não né? tem É medida, né? Porque é ela que viabiliza. Eu cheguei, uma época que eu fui designado para Santo André, no banco, no Banespa, o banco criou uma diretoria regional. E o banco criou uma diretoria regional de Santo André. Eu morava na saúde pública de São Paulo. E aí, como que eu vou para lá de carro todo dia, né? Estrada, imigrantes, etc., custo, né? O que eu fazia? Eu pegava o metrô, descia na Estação da Luz, pegava um trem da CPTM e descia na Estação de Santo André e ia trabalhar. Ainda temos esse trem, ainda temos. Então, eu vivenciei isso. E o contato com aquela população como é que é? Laboriosa, né? Que usa o trem. O contato com aquelas pessoas simples, né? O contato com aquelas pessoas simples que dependem do transporte público para poder levar, para ganhar o dinheiro e ganhar o recurso para poder atender a sua família que está nos pontos mais distantes de São Paulo. Então, é uma empresa fantástica. E a CPTM atende 22 municípios e 22. tem 200 e quase 240 quilômetros de linha. Agora, com o novo perfil que está mudando com as orientações governamentais, a gente tem menos linhas diretamente com a gente, porque estão concedidas, mas ainda sob a responsabilidade do Estado, né? Então, eu acho bacana esse modelo de concessão para as ferrovias, porque ele não é uma privatização, é uma concessão, né? E a concessão, ela evita que o Estado tenha um dispêndio de despender o recurso diretamente, mas ele tem um poder de acompanhar a gestão, né, da concessão. Então, acho que esse é o modelo, porque a questão do investimento público nessa área é desafiadora para o governo, né? É desafiador. A CPTM atende a região metropolitana, então, que é muito populosa. A demanda não diminui, a demanda não para. Quanto mais trem você põe, mais demanda tem. São Paulo é uma cidade que só cresce, o entorno também só cresce. Então, de fato, é oneroso cuidar e o dia a dia da ferrovia e as pessoas especializadas, os treinamentos, é um todo, né? A gente não pode pensar só em ter ali a estação e a pessoa entrar. Uma operação complexa. É uma operação complexa e uma operação completa. Então, eu acho que essa modalidade de PPPs ou concessões para cada uma, por vezes uma é cabível, por vezes a outra é cabível, que foi inclusive numa matéria que eu me especializei, justamente pensando assim, no futuro, né, que o mundo caminha para isso. O importante é saber que em algumas situações um modelo é o adequado, em outro modelo é o adequado, e por isso que tem estudiosos na área que vão direcionando, né? E você vê que esse modelo que está sendo implementado agora, ele deve projetar um crescimento desse serviço, ou seja, uma melhora do serviço ainda maior ou não? É o que se espera. Esse é o objetivo. É o objetivo. O objetivo é sempre prestar um serviço de melhor qualidade, com menos custo e atender mais a população. E aí que, então, correm os estudos para ver qual é o modelo adequado, por que prazo é o mais adequado, que linha é a mais adequada, né? Sim. Mas é um caminho que se utiliza. Não necessariamente que seja esse o caminho, porque às vezes o caminho é alguma linha, de repente, ficar com o Estado. Então, isso vai todo de um projeto de governo, né? Mas o bom é que se tem opções e é uma possibilidade, né? São possibilidades do futuro. Diversidade de opções. Isso, isso. Particularidade. E você mencionou agora há pouco que dentro do seu trabalho, se eu ouvi direito, você usa algumas coisas do processo pelo qual você passou para com a sua equipe. Ou seja, quando você montou o evento, você falou algumas coisas que eu fazia durante o processo de coach, que eu
Fernando, quando eu montei o evento, quando eu percebi que o evento estava montado, eu percebi que tudo do processo de coaching eu tinha usado para montar o evento. Então, assim, nada foi centralizado em uma pessoa só, que fosse nas minhas mãos como gerente, que fosse nas mãos dos chefes de departamento. Tinha delegação, tinha estudos, tinha participação do que é melhor, do que não é melhor, tinha priorização, tinha objetivo. Tudo o que a gente, no decorrer do tempo, trabalhou para montar o time e para fazer tudo aquilo funcionar melhor como eu almejava, quando eu vi, eu falei, nossa, como que isso está montado? Por conta da aplicação de todos os conceitos, de todas as ferramentas. Isso. Eu costumo dizer, para quem às vezes tem alguma resistência com relação ao coaching, né, porque a gente sabe que ele foi mal, é um tipo de serviço que muita gente se aproveitou e começou a fazer o coaching, que não é coaching, né? De maneira despreocupada, sem seriedade. Isso gerou nas pessoas uma visão de que o coaching é uma coisa, não é boa, né? É uma enganação, né? Esse é um assunto sério para nós que trabalhamos com isso, porque é como na música, por exemplo, pelo fato de existirem muitos cantores ruins, pessoas que nem sabem cantar fazendo sucesso, você começar a falar assim, a música não é um negócio muito bom, não. A música é um negócio ruim. Aí eu não vou nem escutar. Às vezes até um estilo musical, desculpa comparar com a música, mas você gosta de piano. Né? Excelente. O funk não é bom. Não, existe o funk bom, existe a música boa, o estilo de música que é bom. O problema é que muita gente faz isso de maneira ruim. Eu concordo com você, acho que isso existe em toda profissão, né? Em toda profissão. O direito tem isso. Tem. A justiça, né? Em todas as áreas. O importante é que os profissionais que amam suas profissões, que fazem elas com um propósito verdadeiro, nunca desistam delas. Sim. Que façam as suas profissões com o propósito que elas têm, né, Cleo? Sim. Porque isso realmente gera mudança na vida das pessoas. E o processo de coaching, ele, quando feito com as ferramentas de verdade, quando é um processo sério, estruturado, com uma base de conhecimento em diversas disciplinas humanas, né, da ciência, você tem, para fazer o coaching, você tem a área da psicologia, que é vasta, que você utiliza para a gestão de pessoas, áreas técnicas de assessment, levantamento de informações importantes para definir um perfil de gestão, por exemplo, para você aprimorar a sua gestão. Você tem a área de gerenciamento de projetos, onde você tem uma série de coisas de organização, como fazer um bom planejamento, como definir um bom objetivo, como medir resultados, as análises de perdas e ganhos, análise SWOT, uma série de ferramentas. Eu estou citando só algumas que fazem parte de um verdadeiro processo de coaching, que quando a pessoa passa por ele, ou um time passa por ele, não só melhora a performance do gestor ou do time, mas também aquilo fica com a pessoa. Porque isso é a grande graça de um verdadeiro processo de coaching. Você incorpora aquilo na sua maneira de agir, você realmente se transforma para um outro nível. E aí você passa a usar e você leva isso adiante, no efeito cascata. O trabalho que você fez na sua gestão com as pessoas, a maneira como você trabalhou, essas pessoas aprenderam com você. Com certeza, tenho certeza que sim, tenho certeza que isso acresceu. E só comentando uma parte do que você falou no início dessa fala, Fernanda, assim, em toda profissão tem isso. Então, às vezes, os bons profissionais acabam pagando pelos outros que existem, né? Mas só não tem esse conhecimento do coaching e pensa isso que você falou, quem nunca precisou ou quem precisou e não procurou um bom local, um bom profissional. Porque a partir do primeiro momento que você ouve assim de uma pessoa, depois de algumas reuniões, você tem que se definir, porque se você não souber o que você quer, não sou eu que vou saber. Aí você pensa, fala assim, não com essas palavras, mas, né? Você pensa assim, me falta direção. Então, o que eu quero? E você começa a pensar, então, se você não pegar de fato um profissional que conheça e que te direcione, de fato, alguém pode ter tido uma experiência ruim. Não foi a minha experiência foi excelente por conta dos profissionais que vocês são, isso eu posso dizer, e faz total diferença. Sim, eu acho que me ocorre compartilhar uma imagem que eu acho que
para deixar mais claro para nós mesmo, que há poucos dias eu ouvi que gostei muito. Alguém disse assim, que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso não é verdade, né? Porque, assim, imagine que você está num deserto e você fala assim, eu quero chegar num oásis. Você não pode ir para qualquer lugar. Você tem que ter algum conhecimento, alguma leitura das nuvens, não sei o que os caras fazem, para ir na direção do oásis, porque a sua vida depende disso. E, então, é um engano pensar, aquilo que você sabe, aquele conhecimento que você tem, ele pode ser, em determinada circunstância, ele é fundamental para você chegar aonde você quer chegar. Então, por isso a importância do conhecimento, né? Por isso a importância de se dispor a aprender. Se a gente sai, estando num deserto, para qualquer direção, tenderemos a morrer. Então, se você está liderando uma equipe e você não souber conduzir essas pessoas na direção daquilo que faz sentido para elas, provavelmente elas vão te abandonar no meio do caminho, né? Então, é muito importante que haja um alinhamento de valores e isso foi a maneira como a qual a gente conduziu o processo com você, né? Porque depois, na última fase de um time, existe a fase do desfazer o time. E faz você parte. passou por isso. Passei por isso. Quando você tem um time, você forma o time, você abre para ideias, que é o processo de ouvir as pessoas. Aqui a gente brinca falando que é o tola de palpite, né? Ouvir a opinião de todo mundo. Aí depois você reúne o time novamente, o grupo ainda, para transformar no time, para discutir o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Depois, a fase seguinte, a fase da normatização. E aí você trabalha. Você delegou. Eu acho que uma das coisas muito importantes do seu processo de coaching foi a sua conscientização sobre as fases do processo de delegação. Né? Me lembro muito bem que a gente apresentou isso e você entendeu isso e você exerceu isso com algumas pessoas. Teve gente que não aceitou. Sim, foi bem difícil. Não tem problema, isso é parte. Processo de feedback, né? Conversas bem estruturadas, feedback efetivo, feedback... Você não é uma pessoa de dar feedback corretivo. Eu sei que não é, porque não é bem do seu estilo. Né? Mas com também, jeitinho a gente aprende a falar porque precisa. Mas aprendeu a fazer o feedback efetivo, que é aquele o que você vai fazer no lugar disso que você fez, considerando que o resultado não foi alcançado. Traçar objetivos. Exatamente. Isso é muito importante. Se não tiver e o processo de delegação. Quando você chegou no final que você da gestão, deixou aquela posição de liderança daquele time, você deixou com uma sensação de dever cumprido e as pessoas apreciando aquilo que foi feito. Sim. Não precisa chegar a fazer um elogio de ficar te bajulando. Não, é só uma apreciação. Olha, foi muito bom, foi legal trabalhar com você, eu aprendi muita coisa. E de ver que está funcionando, né? Que está funcionando do jeito que está funcionando e, assim, atendendo a companhia do jeito que precisava atender com essa mudança de perfil. Né? Que então, assim, não foi um jurídico que ficou para trás, foi um jurídico que acompanhou as mudanças da empresa, tanto que hoje atende, né? E a posição de assessoria jurídica, que é, no geral, o que o jurídico faz, que é uma assessoria jurídica, que é dar essa segurança do direito para os administradores, né? Mostrar os caminhos para que eles deleguem, né? É a minha função na presidência agora, né? Então, não diretamente com um time, mas levando essa situação e esse trabalho diretamente para a presidência da empresa. Uma posição super estratégica e super importante. Muito estratégica, de muita responsabilidade. E agora também, outro desafio, né, Fernando? Outro desafio, né? E também agora, que é o que você falou no começo da nossa conversa, no projeto Elas na Ferrovia, como mentora. Pois é. Coach e mentora. Pois é, agora, assim, brinquei com a RH quando eu fui convidada, falei, olha, não vou trabalhar nessa área, não é a minha área, sou advogada e gosto de ser, mas se dentro
desse projeto só, que é só um projeto, eu puder fazer a diferença, né? Agreguei bastante conhecimento e acho que esse conhecimento eu posso passar e posso impulsionar, né, para as mudanças que virão na vida dessas mulheres, dessa minha mentorada. Não sei se dentro da companhia ou fora da companhia, porque não sabemos o que vai acontecer na vida de cada um, mas é acréscimo de qualquer forma. Sim, o dentro importante é fora. que ela receba toda essa experiência, né? E E tomara que seja bom. Com certeza. Nós faremos com que seja bom. Faremos com que seja bom. Conto para vocês o resultado. Isso, Regina, faremos. Então, mas eu estava só falando mais uma coisinha aqui. Eu estava em João Pessoa, num congresso, e fui convidada para fazer uma palestra que acabei aceitando, que ainda vai ser dia 4 de novembro, além do convite de estar aqui. Que pensei, não vou dar conta e estou aqui. Estou grata a vocês. Viu? Anteontem, não ontem. Ontem você me mandou uma mensagem colocando os desafios que você estava para vir, né? Porque eu estava vindo de viagem, né? E aí eu falei, Regina, tudo bem, se você não puder, tudo bem, mas eu não tenho ninguém para esse horário, porque eu estava bem organizado para isso. Não, mas eu já virei, a minha preocupação era vocês não conseguirem se organizar, porque eu não conseguia fazer o briefing que você me pediu. E eu estava vindo de viagem, cheguei, e aí você não consegue parar, e ontem eu trabalhei, eu falei, olha, eu vou, mas eu vou sem preparo, a gente faz na hora. Porque, na verdade, a ideia desse programa é justamente essa, é trazer as pessoas mostrando as coisas de maneira simples, mas não simplista, porque são assuntos complexos e tudo mais, mas de maneira simples, porque a gente não tem nada a esconder, pelo contrário, a gente quer mostrar que existe uma maneira certa de trabalhar e uma maneira que dá a vida resultado. como ela é mesmo, né? Cheia de de dificuldades, de caminhos, de imprevistos. que se modificam rapidamente, né? Eu acho que as pessoas estão precisando disso também, um pouco menos de plasticidade, um pouco mais de verdade, de autenticidade. Então, que bom que você aceitou. Para mim, a conversa está sendo super agradável. Ah, que bom, para mim também. E é para isso. mim, muito boa. Agradeço vocês. Nós que agradecemos por aceitar o desafio e estar aqui conosco. Parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de coaching que vocês desenvolveram juntos e pelos resultados que alcançaram. Né? Então, bom, Regina, já te agradeci mais de uma vez, mas preciso dizer novamente que tem sido um privilégio desfrutar da sua amizade, do seu interesse pelo meu trabalho, e especialmente da amizade, mas também pelo trabalho, porque o trabalho, como eu disse há pouco, né, é a profissão que eu escolhi, né? O coaching não é uma ciência, mas ele se apoia nas ciências, né? O coaching se apoia na psicologia, o coaching se apoia na administração, o coaching se apoia no direito, o coaching se apoia nas várias ciências para poder fazer um bom trabalho de coaching. Né? O processo de coaching é um processo que se apoia nos instrumentos, vamos dizer assim. Quando você fala de análise SWOT, você está falando de um instrumento da gestão, e quando você fala de um perfil de personalidade, você está se apoiando num instrumento da psicologia, né? Da psicologia comportamental, da psicologia da Gestalt, ou outras coisas. E é uma profissão, é uma atividade profissional que exige constante aprendizado. E isso é uma coisa que me encanta e que me motiva. Né? Às vezes o Fernando pergunta para mim assim, pai, o que você vai fazer com todos esses livros? Aí eu falo, bom, deixa aí. Quando eu vou lá e pego um, como eu citei agora há pouco aqui o professor Jean Bartoli, que foi meu professor no MBA, eu tenho muita gratidão a Deus por Deus ter colocado ele num determinado momento da minha vida. Porque eu também estava enfrentando um desafio no Banespa naquela época, e o professor Jean Bartoli, do MBA e do IBMEC, foi um professor que me fez encarar o desafio de concluir o MBA. Enfrentando todos os desafios de estar trabalhando numa empresa que estava em processo de privatização, mas quando eu ia para a aula dele, eu falava assim, vale a pena. Eu tenho que ir. Só acréscimo, né? Então, é isso aí. Então, minha gratidão a você. Você tem mais alguma pergunta, Fernando? Não, eu gostaria de fazer uma observação de algo que você falou, que eu acho muito interessante. Me surgiu aqui uma ideia que eu acho que vale a pena a gente comentar. Se você fala assim, o coaching não é uma ciência. Na verdade, assim, o coaching não é uma disciplina, não é uma profissão institucionalizada. Né? Se você não tem uma faculdade
onde você possa, uma universidade onde você possa fazer um curso para se formar e sair como um bacharel em Direito, por exemplo, né? Que tem 4 anos, 5 anos de estudo para poder sair, depois tem os anos de especialização, inclusive para poder se tornar um profissional reconhecido como profissional de Direito. Acho que é isso que você está querendo dizer. O coaching não tem essa institucionalização. Isso. Eu acho que deveria ter. Também concordo. Em algum momento, alguma dessas grandes universidades, né, aqui do Brasil ou do exterior, poderiam realmente institucionalizar essa profissão, criando um programa de estudo onde você tenha que passar por todas as disciplinas que são necessárias para se formar um verdadeiro coach, ou mentor também, né, ao mesmo tempo. E eu acho que isso deve fazer parte do futuro, porque cada vez mais as pessoas vão precisar do apoio de um profissional que as ajude a se desenvolver. Porque o mundo está cada vez mais desafiador, né? E as carreiras estão mudando, né? A escolha da profissão hoje ela é até mais... Muito mais difícil, eu acho, porque tem muito mais opção, né? Então, você hoje escolher uma profissão, acho que é um pouco mais... tem muito mais opção e é mais difícil pela mudança, rapidez com que o mundo está mudando. E, ao mesmo tempo, os desafios são maiores. Então, eu acho que a profissão do coach verdadeiro deveria ser algo que deveria ser institucionalizado. Para que a gente pudesse ter realmente bons profissionais atuando nessa área para ajudar essas pessoas. Para fazer essa diferença, né? Exatamente. Agora, só um comentário. Eu estava ouvindo o primeiro podcast de vocês e eu vi um comentário seu, Cleudo, que uma certa época da sua vida você mandou um torpedo para os seus filhos falando que você tinha achado o que você gostaria de fazer o resto da vida, que é esse trabalho. E isso foi bem depois que eu saí da agência do Banespa de Garça, não foi? Sim. Contudo, quando eu pedi para ir embora e você já vislumbrou que profissionalmente, de fato, eu teria que sair, você já tinha isso dentro do seu coração, hein? Senão, você não tinha tido essa visão, não é verdade? Então, eu aproveito isso para dar os parabéns para vocês pelo nome Ideias em Ação, porque quando eu vi, eu falei, meu Deus, olha só, a minha ideia de faculdade... tive que ter uma ação dela para ela dar esse resultado. A minha ideia de pedir transferência teve que virar uma ação. A sua ideia de me transferir de Garça teve que ser uma ação. A ideia de te procurar teve que ter uma ação para que ela desse fruto. Ideias em ação, gente, vocês estão de parabéns. Obrigado, vocês estão de parabéns. Não vou perder a chance de dizer para você algo que é atribuída a Albert Einstein. É atribuída a ele, mas eu não acredito que ele tenha dito exatamente isso que eu vou dizer aqui, porque as coisas vão sendo adaptadas, né, com o tempo. Ideias maravilhosas são absolutamente inúteis, frustrantes e decepcionantes quando não são colocadas em ação. Né? É isso aí. Uma ideia precisa ter ação. Porque a ideia é maravilhosa. Você tem uma ideia maravilhosa, mas... pode ficar só na ideia, né? Se não tiver... ela será frustrante se você não colocar ela em ação. Que bom que a gente pôs em prática. E outra coisa que eu gosto muito, um pensamento que é assim, a qualidade dos nossos resultados é precedida pela qualidade do pensamento que antecedeu a ação. Essa é uma verdade para mim absoluta. A qualidade dos seus resultados será sempre precedida pela qualidade daquilo que você pensou, a maneira como você organizou os seus pensamentos, os recursos que você tem à sua disposição, os desafios que você vai inventar para poder realizar. Então, que maravilha. Eu chego assim ao final dessa entrevista com você, dessa conversa, não é entrevista, é uma conversa, né, Regina? Muito agradecido a Deus, a você e as pessoas que têm confiado no nosso trabalho ao longo desse tempo, porque a nossa intenção é muito genuína. Realmente é levar as pessoas aos resultados que faz sentido para elas. Perfeito. Com isso, nós vamos encerrando. Quero então agradecer a sua presença, a conversa, o bate-papo super agradável, rico. É isso que nós estamos buscando aqui, né? Parabéns pelo trabalho. E é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, peço a vocês que compartilhem com quem vocês acham que podem gostar também. Se quiserem deixar aqui o seu like e também ativar aqui as notificações para receber as informações dos próximos programas.
e enviar também seus comentários para que a gente possa interagir com vocês, responder curiosidades, perguntas, e enfim, o que vocês quiserem conversar conosco. Lembrando que em breve teremos um novo programa também sendo colocado aqui em nosso canal. Com isso, nos despedimos e agradecemos também a sua audiência. Até breve. Até breve. Até.